Já pintou aquela dúvida na hora de pensar sobre o que é importante no momento de analisar soft skills de um desenvolvedor? Ou melhor, quais são as soft skills mais importantes na área de desenvolvimento de software? Bom, essa é uma dúvida muito comum entre os tech recruiters e também é uma das mais importantes porque a soft skills está justamente ligado com a parte de análise comportamental. Então, se ficou interessado em saber um pouco mais sobre isso, fica comigo que o tema hoje é soft skills. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês e pessoal, hoje a gente vai falar das 4 soft skills mais importantes na parte de desenvolvimento de software e elas são ali justamente características que diferem desenvolvedores de alta performance com desenvolvedores de baixa performance. E logicamente por causa disso, é muito comum a gente ver desenvolvedores que possuem um nível de senioridade mais avançados terem essas soft skills mais trabalhadas. Então a primeira soft skill que a gente tem ali, que eu julgo sendo uma das mais importantes quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, é a comunicação. Galera, já foi-se o tempo onde aquela imagem do desenvolvedor que programa sozinho no mundo dele, isolado, sem comunicar com outras pessoas, era vista como algo positivo. Hoje em dia, a comunicação entre os devs é uma coisa essencial, até porque o mundo do desenvolvimento de software já não tem nada a ver com o que era antes. Hoje a gente está falando de microserviços, arquiteturas que são totalmente isoladas, mas que ao mesmo tempo precisam ser integradas para que funcionem corretamente. E ter falhas de comunicação é um problema gigantesco, porque não adianta nada um desenvolvedor fazer o que tem que ser feito apenas pensando do lado dele, mas no momento de fazer a integração daquele serviço dele com outros serviços, não funcionar nada. Além do problema de integração, a gente tem outros diversos problemas que vêm com a falta de comunicação, como por exemplo, a baixa aceleração em processos, resolução de problemas de uma forma menos eficiente, um baixo compartilhamento de informações e a não realização de perguntas. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode pontuar aí como problemas quando a gente está falando de uma baixa comunicação na equipe. E com certeza, esses problemas que eu citei, eles não são só um problema por si só, mas também gatilhos para outros problemas que a gente vai enfrentar depois durante o desenvolvimento de um produto. Então a comunicação hoje, na minha opinião, é uma das soft skills mais importantes que todo desenvolvedor deve trabalhar. É claro que os desenvolvedores com nível de senioridade menor, eles estarão preocupados com outras questões, geralmente questões mais técnicas, então é muito comum a gente ver, por exemplo, desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, que não estão tão focados em melhorar a parte de soft skills deles, mas é algo que realmente faz a diferença, principalmente na hora que a gente está falando de performance, de desempenho numa equipe. Então muitas vezes você vai ter um desenvolvedor que tem uma soft skill mais avançada, principalmente na parte de comunicação, onde ele vai ter um impacto muito maior no time, por justamente conseguir destravar processos, melhorar o desempenho da equipe como um todo através do compartilhamento de informação e também ajudando a equipe resolvendo os problemas que aparecem no dia a dia, através de diálogos, realização de perguntas e também do compartilhamento de informação. A segunda soft skill que a gente pode citar e que também tem um papel bem importante, eu coloco ele logo abaixo ali da parte de comunicação, é o trabalho em equipe. É claro que comunicação e trabalho em equipe estão ali interligados, mas o trabalho em equipe é uma coisa mais específica quando a gente está falando de desenvolvimento de software, porque envolve ali, por exemplo, ações como pair programming e a própria mentoria. Então, quando a gente fala de pair programming, é justamente o desenvolvedor ali, ele auxiliar na solução de um problema, na criação de um algoritmo em tempo real junto com outro desenvolvedor. Geralmente isso acontecia lado a lado, então o desenvolvedor puxava a cadeira dele do lado do outro desenvolvedor e desenvolvia ali juntos a tarefa. Mas hoje, falando de home office, que é um cenário muito mais comum nos dias atuais, a gente fala do compartilhamento da tela, onde um desenvolvedor está programando em seu computador, enquanto que o outro está visualizando aquela programação acontecendo em tempo real, dando sugestões e até mesmo algumas vezes tomando o controle da situação para resolver algum problema, compartilhando também a sua tela. O pair programming ele é bem importante na hora que a gente está falando sobre desenvolvimento de software, justamente pela capacidade alta dele de disseminar o conhecimento, mas não somente isso. Duas cabeças pensando resolve um problema de forma mais rápida
justamente porque nós temos duas pessoas ali analisando os possíveis pontos de falhas e também pensando em outras soluções diferentes. Fora também que as chances de um bug acontecer durante o desenvolvimento de software caem consideravelmente por causa do fato de ter mais uma pessoa analisando o que está sendo digitado, analisando o código que está sendo implementado. Quando a gente fala da parte de mentoria, ele também, querendo ou não, é um trabalho em equipe, porque justamente quando você tem ali um programador, um dev, que tem uma relação saudável com o seu mentor, as chances dele conseguir captar o conhecimento e estar motivado para entender melhor sobre o negócio, entender melhor sobre os algoritmos e evoluir na carreira é muito maior. Fora a parte de mentoria e pair programming, também ter o sentimento de trabalho em equipe é importante já por diversas razões que a gente já conhece de outras áreas, inclusive. Que é justamente aquele sentimento de que você faz parte de um time e que você quer dar o seu melhor para conseguir contribuir com aquele time. A terceira soft skill que a gente pode citar é a negociação. A negociação, mais que qualquer outra soft skill, ela vai sendo trabalhada ali com o tempo, justamente porque ela bate em questões como, por exemplo, definição de estimativas, apontamento de expectativas mais realistas, e essas coisas geralmente demandam mais experiência ali do profissional para conseguir contribuir de uma forma mais assertiva. Fora a definição de estimativas e apontamento de expectativas, a gente tem também, englobando em negociação, a capacidade do profissional de apontar um caminho e ter uma chance maior de convencer as outras pessoas a seguir aquele caminho. E claro, para que ele consiga fazer com que essa proposta seja aceita, ele precisa ter algumas habilidades, como por exemplo a capacidade técnica, a capacidade de convencimento de outras pessoas e também ter ali uma rede de contatos que sejam suficiente para que ele consiga fazer com que aquela proposta dele seja aceita. E isso às vezes exige ele ter apenas ali 1 ou 2 contatos que fazem ali diferença no momento de escolher essas propostas. E por último, mas não menos importante, a gente tem a soft skill de networking e marketing. Parece engraçado o desenvolvedor precisar possuir habilidades de networking e marketing quando a gente está falando do trabalho de desenvolvimento de software. Mas ele possuindo ali essa soft skill de network e marketing trabalhado, ele vai ter uma melhor imagem ali enquanto profissional e também passará uma imagem de maior autoridade no assunto. E quando a gente fala de autoridade, isso reflete em vários outros pontos, inclusive nas outras soft skills, como comunicação, trabalho em equipe e negociação. E como você analisa se o desenvolvedor ele possui essa parte de marketing, network na veia dele? Justamente são aquelas pessoas que gostam de compartilhar conhecimento, criar eventos internos na empresa onde ele trabalha para justamente divulgar alguma tecnologia, divulgar algum conhecimento. Enfim, é uma pessoa que gosta de ser vista e de trabalhar a imagem dela enquanto profissional para justamente alcançar esses objetivos. Então, só recapitulando aqui, as 4 soft skills que a gente comentou durante o vídeo foram comunicação, trabalho em equipe, negociação e network marketing. E baseado nas características que eu citei sobre cada uma delas, é possível a gente montar alguns questionários a fim de conseguir retirar um pouco de informação desses devs e entender melhor qual o nível deles quando a gente está falando sobre soft skill. E é importante a gente destacar que as soft skills para o Tech Recruiter é algo que realmente faz muita diferença durante a análise, porque justamente está ligado com a análise comportamental. Embora seja interessante o Tech Recruiter ter um conhecimento básico da parte de tecnologia, ele ainda precisa ser aquela pessoa que vai fazer a análise comportamental, porque a parte técnica depois vai ser analisada por uma equipe ou por um profissional específico que será definido pela empresa responsável pela vaga. Então, embora seja interessante para o Tech Recruiter ter uma noção geral da parte de tecnologia para justamente entender se o desenvolvedor sabe realmente daquilo que ele está falando, a parte de análise mais profunda, quando a gente está falando tecnicamente, ainda vai ser analisada por um profissional definido ali pela empresa responsável pela vaga. Mas a parte de análise comportamental tem um peso muito maior quando a gente está falando de uma análise feita pelo Tech Recruiter. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal e também fica aqui o convite para vocês fazerem parte do nosso grupo no Telegram. O link para o nosso grupo no Telegram está na descrição do vídeo, basta acessar
e enviar suas dúvidas por lá, que sempre que possível eu vou responder. Qualquer dúvida ou sugestão de outros temas que você gostaria que fosse abordado aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vejo todos eles. Bom, por hoje é isso, espero que tenha gostado e lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!